Hoje é dia da avicultura, vamos então conversar agora com o presidente da Associação Brasileira da Proteína Animal, o Ricardo Santin, sobre essa data, projeções de crescimento e os desafios então para os nossos produtores. Boa tarde para você, Ricardo. Oi, Simone, prazer falar com você e todos os ouvintes do nosso querido AgroMais aí no Agro 17 horas. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez, conversando com a gente aqui do AgroMais. Agora, Ricardo, vamos então aos motivos especiais para comemorar a data, não é? Que eu sei que tem muitos. Destaca aí pra gente, por favor, os feitos aí do nosso avicultor, né, ao longo desses 8 meses aí de 2023, que garantem então essa comemoração. Sem dúvida, nós precisamos primeiro celebrar o trabalho do nosso avicultor e da nossa avicultora, que cuida todo dia, como você colocou aí na reportagem antes, os animais não param, não dá para ligar e desligar. A gente tem que produzir comida e cuidar para que ela seja bem produzida com segurança, com sanidade, com sabor, com qualidade e sustentabilidade. E o avicultor e a avicultora estão de parabéns, porque fizeram isso de uma maneira excelente. Durante a pandemia não faltou comida na mesa dos brasileiros. A gente teve esse ano enfrentando o maior dos desafios, que é a chegada da influenza aviária em território nacional, mas não chegou na produção nacional graças ao trabalho do nosso avicultor. E com tudo isso, a gente está crescendo. Devemos crescer 3% ainda nesse ano, com todas as dificuldades e aumento do custo do milho e do farelo de soja que aconteceu nos últimos 2 a 3 anos, e também vamos crescer na exportação, que cresce na casa de 8,5%. Ou seja, cada vez mais o mundo está chamando a avicultura brasileira para colaborar com a segurança alimentar e complementar a indústria local de mais de 160 países. É por isso, então, que a gente está celebrando o trabalho dioturno, que não é fácil, é bem difícil cuidar das aves, fazer com que elas cresçam em bem-estar animal, recebendo os alimentos que são necessários para se transformarem naquele alimento que nos traz nutrientes e nos mantém saudáveis. Por isso, hoje é um dia de comemorar. Ricardo, você falou bem aí em relação à biosseguridade, né? Que é um grande esforço aí dos avicultores nesse monitoramento também das agroindústrias aí desde os primeiros registros que a gente até começou a falar aqui há um bom tempo atrás da influenza aviária a partir então da migração das aves silvestres, não é? Agora, em casos de episódios de influenza em aves silvestres e também de subsistência, a gente vê a Arábia Saudita e Japão que devem aceitar essa regionalização por municípios, né? Mais um motivo para o setor comemorar, não é, Ricardo? Sim, e a gente tem que dizer, inclusive, do histórico mundial dessa doença. Ela hoje convive no mundo, Estados Unidos e Europa vivem com essa doença há mais de 2 anos. Eles produzem, comem, exportam, e é a primeira vez que chegou no território brasileiro. Mas é isso também interessante, Simone. Quando chegou aqui em aves silvestres, como você bem comentou, já tem mais de 90 dias. É o único lugar no mundo que durou todo esse tempo e não entrou na produção comercial. E eu bato aqui na madeira, rezo, trabalho muito, mas vamos tentar evitar que não chegue na produção comercial. Porque a gente tem medidas de biosseguridade, o nosso avicultor, a nossa avicultora sabe que tem que trocar de roupa para entrar no aviário, não pode usar o mesmo calçado que estava usando fora do aviário, tem que ter arco de desinfecção, tem que ter rodolúvio, pedilúvio, medidas simples, mas que mantiveram o Brasil longe dessa doença até hoje. Isso é uma doença, repito, Simone, só afeta aos animais, mas se os animais morrerem, falta comida. Por isso o trabalho do avicultor e da avicultora, ele é muito importante para nós no Brasil, já que 70% praticamente do que a gente produz fica aqui na mesa do brasileiro, e importante para mais de 150 países no mundo, onde a gente remete a nossa carne de frango para ajudar na alimentação das pessoas lá também. Ricardo, você falou em bater na madeira, eu vou aproveitar e bater também na mesa de madeira aqui para que não chegue, então, né, quando a gente fala nas aves aí comerciais, essa doença aí. Fala pra gente como é que está hoje essa questão aí do Japão, né, aceitar a regionalização. Em que pé está nesse momento? Esse foi um grande trabalho feito pelo ministro Carlos Fávaro e toda a sua equipe do Ministério da Agricultura, secretário Goulart, Perosa, toda a equipe técnica que foi nessa viagem lá para o Japão, para a Coreia do Sul e para a Arábia. Fizemos um seminário lá, a BPA e a BIEC, onde a gente apresentou a sustentabilidade, a qualidade, a sanidade, mas, acima de tudo, a biosseguridade da nossa produção. E o ministro levou essa pauta para lá, está proposta essa pauta, o governo já... Antigamente, o Japão queria país livre. Ele já reconheceu por estados
E o mesmo aconteceu com a Coreia do Sul e com a Arábia Saudita. Agora foi feita a proposta, aguardamos a resposta do Japão para fazer por município, se por acaso chegar em produção comercial. Então, está bem encaminhado. E não só esses destinos, Simone, são mais de 60%, 70% dos lugares para onde a gente vende que já tem essa mudança de certificado sanitário e que deverá continuar a exportar, mesmo que viesse a ocorrer, que a gente não tem influenza aviária em produção comercial, repito, mas se um dia acontecer, já mais da metade dos nossos destinos está dizendo que só vai fechar no lugar onde tem, que é aquela chamada orientação da Organização Mundial de Saúde Animal, que diz que você fecha 10 quilômetros do surto onde teve um episódio de influenza aviária e fora disso você pode continuar a exportar, continuar a vender, continuar a trabalhar. Então assim, foi muito boa a viagem do ministro, nós também estávamos lá, exatamente para levar a segurança aos nossos clientes, para não interromper nenhum fluxo de comércio. Tá certo, então, Ricardo, tem que esperar ainda o posicionamento oficial aí, então, Sim. do Japão, né? Eu queria falar com você, a BPA e a Apex também vão se reunir aí para assinar um convênio importante aí durante a Expoche, não é? Como serão, então, as ações, as linhas para impulsionar as exportações? Vai ser aqui na Expo Inter, em Porto Alegre, no dia 1º de setembro, na parte da tarde, às 2 horas, com a presença do ministro da Agricultura, desses vários secretários, deputados. O presidente da Apex, Jorge Viana, vem ao Rio Grande do Sul, inclusive, para assinar comigo esse convênio, que é um grande convênio, um projeto de 2 anos, nas quais a gente tem as marcas setorais do Brazilian Chicken, do Brazilian Pork, do Brazilian Egg, do Brazilian Duck e do Brazilian Breeders, e pretendemos fazer com que esse convênio nos permita a gente ter mais 2 anos de ações, como a gente sempre fez, indo para feiras como vamos ir agora em outubro, na Anuga, onde a gente serve mais de 500 refeições por dia de frango com polenta, onde a gente vai para Go Food em Dubai, em fevereiro, e coloca mais de 1.000 sanduíches de shawarma para que as pessoas possam experimentar os nossos produtos. Além disso, isso mais do que essas refeições e demonstrações que a gente faz afora, a gente mantém as páginas dessas marcas setoriais nas redes sociais, por exemplo, em mandarim, na China, em várias línguas no mundo inteiro, mas dá também um suporte muito importante para as pequenas empresas. Esse novo projeto está vindo por orientação e pedido do presidente Jorge Viana, da gente ter mais inclusão das menores empresas, dar um olhar especial para o Nordeste do Brasil e também algo que já é muito corriqueiro na nossa atividade, que é a equidade de gênero, que as mulheres possam ter a presença protagonista na nossa produção. Isso a gente já faz através do programa Família Integrada, potencializando e empoderando as mulheres do setor da avicultura e suinocultura no Brasil. Deixa eu fazer uma correção aqui, que eu fiquei entusiasmada aí quando eu falo do Sul, mas eu falei Expoche, não é Expo Inter. Isso Não é uma mesmo. grande feira que está acontecendo. Eu, como gaúcha, errei, que feio, Simone. Mas vamos lá, corrigindo a tempo. Não é não, que é parecido, viu? É verdade, então. Esse esforço vai gerar muita oportunidade quando a gente fala em negócios, rentabilidade, né? Um trabalho que começa dentro da porteira e hoje também eu queria abordar com você o milho, que compõe aí a ração, está mais favorável para o avicultor adquirir. Mas como é que o setor caminha, então, sendo que estamos vendo agora, Ricardo, o diesel subindo, pode afetar, então, custos de produção? Sim, a verdade é que o milho deu um repique de subida, em alguns casos, fora do padrão que a gente esperava lá no ano passado. Agora voltou em patamares razoáveis, caiu até demais, agora está voltando em patamares razoáveis, que tem, inclusive, vontade do produtor em produzir mais milho, mas no caso do custo do frango, os principais custos são milho e farelo de soja, mas há uma série de outros custos, como esse que você citou: o diesel, as embalagens, o papelão, onde você tem entregas, o polipropileno e o polietileno, que se faz as embalagens das carnes e dos ovos, eles também subiram demasiadamente e mantiveram os preços em níveis altos. Agora o setor, é verdade, não está num tempo muito favorável. Toda a economia brasileira agora começa a se recuperar, como vocês anunciaram antes aí, que está melhorando os números da economia e a gente espera uma retomada, inclusive, de consumo. Mas o custo ainda permanece alto e aí a gente tem que manter essa paridade, que mantenha o custo coberto para que a gente não diminua a produção.
Porque o problema de você começar a ter um custo mais alto do que você recebe quando leva o produto na prateleira é que a empresa não aguenta muito tempo fazer isso, tem que diminuir. Por isso, as nossas empresas foram resilientes durante a pandemia, foram naquela hora do repique do milho e agora estão continuando a produzir. A previsão é de que a gente consiga aumentar esse ano 3% a oferta, mas sim, naturalmente, isso tem a consequência do preço permanecer alto e ter que subir, por vezes, na prateleira do consumidor para poder manter a comida na mesa dos brasileiros. Então, Ricardo, a produção de carne de frango, neste ano, ela tem esse aumento de 3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, não é? Sim, ela inclusive estava prevista de subir mais que isso. A gente devia passar os 15 milhões de toneladas, estava uma previsão grande de crescer mais do que 15 milhões e 200, e as empresas um pouco assustadas de uma maneira preventiva da influenza aviária que chegou em território nacional, não em produção comercial, tiveram algumas estratégias de prevenção e por isso nós devemos produzir na casa de 14 milhões e 850 a 14 milhões e 950 mil toneladas. Ela diminui um pouco da expectativa que era antes, mas mesmo assim cresce 3%, o que mantém a gente crescendo na oferta e ficando estável na oferta de mercado interno e podendo crescer até 8% nas exportações, como é o ritmo que cresceu até agora. Lembrando que as exportações trazem para o Brasil mais de 10 bilhões de dólares por ano. Isso ajuda a irrigar a nossa cadeia de produção, ajuda a manter o preço mais estável na gôndola do brasileiro, no dia a dia do supermercado, e também distribui a renda para os mais de 50 mil famílias de pequenos produtores, avicultores e avicultoras, que estão lá produzindo e trabalhando no dia a dia para garantir comida para nós e para muita gente no mundo. Exportações, como você disse, aí nesse aumento de 8%, continuam então impulsionando aí o setor, mais mercados chegando, né, como a gente fala aqui. Para a gente ir finalizando já, o Santin, quanto deve ficar então o consumo de carne de frango per capita? Vão ficar na casa dos 46 quilos per capita, e aqui há um pequeno adendo, que alguém pode dizer, mas com que população? Existe um indicativo do IBGE que a população brasileira diminuiu, mas ainda não foi oficialmente, só se lançou uma nota, comentário do último censo, mas ainda não está nos seus dados. Se nós ficarmos com os dados da população anterior, nós vamos ficar na casa de 45 a 46 quilos. Se reduzir a população, a gente sobe para 47 quilos per capita ano. Ou seja, é uma grande quantidade. O Brasil é um dos grandes consumidores de carne de frango no mundo. E não só isso, nós somos um grande consumidores e mesmo assim temos 35% do market share global de exportação, ajudando a muitos países poderem ter acesso a essa proteína que é uma das mais completas, né? Eu sempre digo, se o frango não fosse bom, eles não davam canja de galinha no hospital, né? É por isso que a avicultura tem todo esse padrão. Ela traz, acima de tudo, saúde e nutrição para as pessoas com muito sabor. É verdade, Ricardo. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Feliz dia para os nossos avicultores brasileiros. Eu conversei com o Ricardo Santin, presidente da BPA. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade para a gente conversar aqui no AgroMais 17 horas, viu, Ricardo? Obrigado, Simone. Obrigado pela oportunidade. Abraço a todos os avicultores e avicultoras do Brasil. Que Deus lhes proteja, dando saúde para continuar essa nobre tarefa de produzir alimento, de produzir nutrição, de produzir saúde. Obrigado, um abraço a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau, Ricardo. Até a próxima.